hoje eu não concordo, eu acho que a gente gasta muita energia com Bitcoin. Mas não vai ser para sempre. Eu acho que precisa dar tempo, eu acho que hoje é necessário. Hoje, se a gente não tiver esse consumo de energia, a gente não tem lastro nenhum. Fala pessoal, aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais um Alter Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes dos mercados financeiro e cripto, aqui é o lugar. Não é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? E aí, pessoal, mais um Alter Talks. E hoje, falar sobre mineração, hein, Vini? Cara, que assunto, hein? Vai ter muito pano para manga, até porque a gente está com um grande especialista, eu diria, talvez um dos maiores especialistas, maiores brasileiros especialistas em mineração no mundo, Bernardo Schuckmann. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que prazer enorme ter você com a gente. E, cara, o currículo do Bernardo é algo incrível. Vou falar rapidinho, já para dar um briefing: cientista da computação, especialista em computação de alta densidade aplicada em blockchain, representante oficial da Bitmain para a América do Sul, um dos poucos key spoker da Bitmain no mundo, né? CEO e co-founder da Fastblock, uma das maiores empresas mundiais de administração e consultoria de blockchain, fora outras coisas. O cara vai tocar aqui sobre os negócios, sobre o mercado de mineração. Tem muita coisa para a gente falar, Vini. Cara, eu vou te falar que mineração é um assunto que até eu fico curioso, né? Todo mundo que começou com Bitcoin ouve falar disso, parece que você está naquele episódio do Mundo do Bigman, sabe? Aquele cientista lá, um negócio assim que não faz sentido nenhum. Então a gente vai tirar algumas dúvidas aí com o Bernardo e ver como é que foi essa jornada dele. Já até queria pedir para ele se apresentar um pouquinho e perguntar, Bernardo, como é que foi a tua entrada no mundo de blockchain e talvez mais específicos, né? Conhecendo criptomoedas, quando é que foi, como foi, né? Geralmente cada um tem uma história com isso. É legal essa pergunta. Primeiramente, boa tarde, Vinícius, Felipe, ouvintes do podcast do Alter Talks. Eu entrei no blockchain, é uma história que eu já contei várias vezes e eu gosto de contar porque eu tenho uma lembrança muito boa, eu tenho muito orgulho da minha história no blockchain. Eu entrei em 2012, eu morava na Califórnia, final de 2012, tive um contato por conta, eu queria realmente adquirir um produto online, a loja só comercializava por Bitcoin, então eu fui buscar no Google, fazer referência lá, o que é esse cara Bitcoin, é o PayPal, o que é isso aí? Qual é a novidade, né? Enfim, eu me deparei com um white paper do Satoshi, aquele framework maravilhoso do Satoshi, olhei para aquilo, aquele trabalho maravilhoso e falei, pô, isso é interessante, mas mais interessante, eu queria comprar o produto, falei, pô, dá para minerar, eu posso processar uma informação para isso aqui, eu vou ser monetizado. Eu montei a primeira rig de GPU 15 dias depois desse primeiro contato aí, isso já era finalzinho de 2012, devia ser dezembro de 2012, e comecei a codificar. Na época a gente não tinha um processo, não existiam ainda os pools, então a gente minerava diretamente no chain. Então comecei a codificar um minerador de Bitcoin, né, uma aplicação para minerar Bitcoin em GPU, e 8 meses depois eu minerei na verdade não é o primeiro Bitcoin, eu minerei muitos Bitcoins no primeiro dia. E depois eu tive a dificuldade de vender, então eu fui vender e esse foi meu primeiro contato, consegui vender na local Bitcoins, fiz meus primeiros 50 ou 60 dólares, nessa época o Bitcoin valia 20 e poucos ou 30 dólares, a memória não me falha bem, então consegui vender alguma coisa, 50, 60 dólares em Bitcoin, vi que aquele processamento computacional era monetizado. Aí a história começou, né? Então eu comecei a buscar sair da garagem para buscar os data centers convencionais, né? E do data center convencional para esse modelo de data center hoje, que é efetivamente a computação em alta densidade moderna, são os últimos 7 anos da minha vida. A gente realmente trilhou um caminho para os data centers tradicionais diminuírem o custo dele de implementação, o CAPEX, diminuir o custo do OPEX. Então foi uma jornada, viu, Vinícius e Felipe? Tem uma história até aqui. Cara, você está na ponta, né, Bernardo? Eu acho que é importante dizer isso, né? Até porque aparentemente você estava no lugar certo na hora certa, quer dizer, as coisas meio que
sincronizaram na tua vida, né? Você está ali tentando fazer uma compra, a empresa, né, do fornecedor do teu produto só aceitava Bitcoin. Quer dizer, possivelmente isso não teria acontecido aqui no Brasil nesse momento, 2012, quer dizer, ali o seminal do negócio é bem cara, primeiro, é muito técnico, né? Eu acho que, assim, se a gente conseguisse só traduzir um pouco... Você comentou, por exemplo, que na época você não tinha os clusters, né? Você era direto na chain. Cara, explica um pouco, como é que funcionava na época esse comecinho? Quer dizer, é lanterna na cabeça e picareta na mão? Como é que era isso? Era complicado, era realmente engraçado. Sabe que eu tenho umas fotos, vamos ver se eu consigo divulgar isso, eu vou mandar para vocês. O começo da Fastblock foi realmente numa garagem, não foi com picareta, mas a gente tinha essas séries de GPU que depois se replicou, né? Depois isso virou um white paper mundial. Mas em 2012, poucos cientistas da computação efetivamente criavam essas mining rigs dentro de casa. Aquilo ali é alguma engenharia complexa, engenharia mesmo de cooling complexa. Você resfriar esses ASICs dentro de uma garagem não era brincadeira. Ali eu criei muita técnica proprietária, que até hoje a gente implementa. Em uma garagem a gente criou muita técnica proprietária. Então, a gente minerava sem o pool. Então, a diferença hoje para 2012 na mineração é a regularidade. Então, quando a gente minerava direto no chain, eu tava refém da questão sorte, da derivação logarítmica. A gente fala bem rapidinho do que é a mineração. A gente testa uma chave lá, uma chave criptográfica, várias vezes até que aquela chave ela é efetivamente o input correto. Por força bruta mesmo, a gente vai descarregando uma série de possibilidades ali. E quando a gente atua via pool, a gente aumenta essa incidência, a gente tem outros players junto com a gente aumenta efetivamente essa razão de incidir no bloco e de converter em ganho o processamento computacional. Então, era difícil porque eu ficava 3, 4 dias, às vezes, sem saber se estava fazendo certo ou não. Tô minerando ou não tô? Porque não acertava bloco nenhum. 4 dias depois batia um bloco lá. Então, a gente ficava muito na dúvida. Faltava base científica, faltava tracking record para esse conceito que estava criado ali, que era a monetização em cima de um processo computacional. Hoje a gente sabe, né, que se tem hash rate, e esse hash rate ele é bom, a gente fala, ele é limpo, ele não é um dado corrompido, você vai ser remunerado, mas em 2012 tinha essa dúvida. Então, era uma coisa de ansiedade, com novidade, com desafio. Esse primeiro ano da Fastblock não foi fácil, mas acho que foi o ano que a empresa mais desenvolveu processos proprietários e expertise. Bernardo, eu queria perguntar um pouquinho para você, porque assim, até para a gente que está no mercado cripto, a mineração às vezes é muito, muito complicado de entender, né? Você vai falar com uma pessoa que está fora de Bitcoin, ela não consegue entender por que existe esse processo de você ter que ligar galpões com várias máquinas, gastar uma grande energia para produzir, né, o Bitcoin. Então, acho que você explicou um pouquinho, né, que você fez esse conhecimento todo que vocês desenvolveram lá no início, muito por, eu diria, curiosidade, né, porque não tinha muita informação, então vocês criaram muitos processos, mas tem um pouco de crítica também a esse modelo do Bitcoin, né, críticas de alguma parte aí da imprensa, ou até às vezes de movimentos sociais, que é um processo que gasta muita energia. Então eu queria que você desse a sua visão sobre isso, assim, o que o minerador agrega no processo do Bitcoin? O que ele faz seguro? Aonde que ele se encaixa no valor do Bitcoin em si, né? Na sua visão? O algoritmo do Bitcoin, ele é um dos algoritmos mais sofisticados do mundo. Então, quando a gente olha para esse algoritmo por cima, a gente vê que ele tem determinados algoritmos secundários, que são dependências desse código principal. Um dos algoritmos que são secundários, mas não menos importante, é o algoritmo de consenso. Então, quando a gente fala no algoritmo de consenso do Bitcoin, aí sim a gente vê a figura do miner como o player principal, né? Então, o que eu posso te falar sobre a mineração é que o minerador, ele não é algo importante, ele é essencial e vital. Sem a mineração, a gente não tem o consenso, ou o algoritmo de consenso funcionando. Então, você teria uma
você teria uma transferência de um Bitcoin ou uma dupla transferência de um Bitcoin, pura e simplesmente porque não teria ninguém confirmando aquela operação. A gente destruiria a gente acabaria com esse framework que o Satoshi criou, né? Pra gente ter o processo de consenso completo, a gente precisa da prova de trabalho do minerador. A gente precisa que ele teste aquilo ali, ele prove que ele tem esse hash rate e ele grave aquilo no bloco. É um essencial do algoritmo. Em relação à energia, a energia é um negócio complicado também. Eu sou um cara muito focado em eficiência elétrica, até por conta do meu background. Mas hoje eu não concordo, eu acho que a gente gasta muita energia com Bitcoin. Mas não vai ser para sempre. Eu acho que precisa dar tempo, eu acho que hoje é necessário. Hoje, se a gente não tiver esse consumo de energia, a gente não tem lastro nenhum. Seria muito difícil até massificar essa moeda sem esse consumo de energia, até para explicar para o investidor de mercado financeiro tradicional o porquê do valor do Bitcoin seria muito difícil. Eu acho que com o tempo, como todas as tecnologias, nós vamos ficar mais eficientes. Então, esse consumo, talvez exagerado de energia para alguns, ele vai ser mais eficiente. Mas o que eu posso te garantir, isso por experiência própria, porque eu viajo pelo menos 20 ou 30 data centers ao ano, maiores data centers do mundo em mineração de Bitcoin, eles consomem energia que ninguém quer. A energia que o minerador de Bitcoin consome, ela está em região remota do planeta, você não tem rede de distribuição para aquilo. O minerador de Bitcoin realmente minera, ele vai lá no Sibéria, onde não tem nada o que fazer com energia, não tem nenhuma indústria, não tem nada, e ele utiliza uma energia de gás natural. Então, eu concordo que a crítica é boa, a crítica é alguma coisa que eu uso para aprimorar um processo quando alguém me critica, e ela é válida, mas há 8 anos atrás eu tinha muito medo, para te falar a verdade, do consumo de energia. Mas passado o tempo, de primeiro momento a gente tem medo. Depois você entende que essa energia usada ela é uma energia que realmente é irrelevante. A gente não utiliza energia crítica, que é usada para hospitais, que é usada efetivamente para mover a indústria. É muito pouco o que a gente usa em grandes centros. O que a gente usa está lá remoto. 85% da energia que o Bitcoin consome hoje, que os mineradores consomem, ela está em regiões remotas, ou nos Estados Unidos ou na China. Eu acho que o Bernardo tocou em alguns pontos interessantes aqui, a questão do gasto duplo, né, que o minerador protege, né, que é o que garante ali que realmente aquela transação de Bitcoin aconteceu, né, e isso é pela prova de trabalho que ele colocou que o minerador faz, né, que evita possíveis fraudes dentro do blockchain e tem evitado há mais de 10 anos, que é o tempo de vida que o Bitcoin tem. E a questão do lastro, né? Esse é um conceito muito, muito legal de demonstrar, porque essa crítica ao Bitcoin existe. O Bitcoin não tem lastro, como se a moeda do Estado tivesse, né? Mas, na verdade, ele tem, né? O protocolo Isso. Tem essa questão da energia gasta nele, que é a segurança do protocolo, né? Para você quebrar essa cadeia de blocos, vai ter que consumir muita energia computacional, né? Não existe hoje ASIC, não existe hoje material mecânico, ASIC, silício para se produzir hoje quantidade de mineradores necessária para a gente fazer um ataque de majoridade, né, de 51% na rede. Eu acho que o minerador de Bitcoin, eu sempre falo isso, Vinícius, ele deixa o maior legado que ele deixa para os outros blockchains é ensinar como é que se faz um blockchain seguro. Então, você descentraliza, você investe bastante, é muito capital investido, né? Muito capital investido, muito tempo investido, então é o blockchain mais antigo do mundo, mas também é o blockchain mais estressado. Esse é um blockchain que realmente ele passou por todo tipo de teste de estresse possível, né? Então, esse minerador de Bitcoin, ele foi buscar uma energia tão barata que é muito difícil você arrumar energia mais barata. Então, para você fazer esse ataque, Vinícius, então ficaria mais caro efetivamente do que o próprio Bitcoin esse ataque, né? O preço do Bitcoin, ele está muito lastreado à força computacional que a gente imprime hoje. Mas uma coisa que você falou que eu gostei bastante
é sobre o lastro. Eu acho que existem 2 lastros do Bitcoin. Um é o minerador e o custo elétrico. Mas o maior lastro, e que eu acho que poucas pessoas se atentam, é a característica de ser finito, ou existirem só 21 milhões de Bitcoins. Eu acho que o maior lastro que o Bitcoin tem é ele ser escasso. Sem dúvidas, né? O que mantém o preço dele com uma tendência de alta, né? Que a oferta é dada, né? Ela sempre diminui. Foi o seguinte, a questão do lastro, né? Que tem a finitude dos Bitcoins, né? Que ele é dado, que são 21 milhões, de fato, torna o preço com uma tendência altista, né? Uma questão que todo mundo sabe quantos Bitcoins vai ter, então a oferta é dada, né? É o que faz o preço valorizar. Não, tem um negócio, Vinícius, também, isso é para os economistas, né? Não é para a gente aqui. O meu negócio é TI, mas eu estava lendo alguma informação que a ONU ela classifica que alguma moeda ou algum ativo ele é deflacionário quando é emitido menos que 1% do ativo já existente ao ano desse mesmo ativo. Então, esse é o primeiro ano que o Bitcoin é emitido numa razão de menor de 1%. É muito louco isso, dado os 18 milhões que já existem. Então, esse é o primeiro ano que o Bitcoin pode dizer que ele efetivamente tem uma característica deflacionária. Isso é muito legal também saber. Então, há anos atrás, eu já dava essa informação e era errada, de que o Bitcoin ele tinha característica deflacionária. Ele teria algum dia, que é nesse ano agora começou. Eu não era uma informação que eu muitos anos dei errada, mas fico feliz que agora ela é verdadeira. E o Halving, que está lá também, né? Lá no semi-down do Satoshi, o Halving é muito responsável por isso também, né? Quer dizer, esses ajustes temporários do valor de remuneração exatamente no minerador para a mesma força de mineração. Então é algo, cara, que é sem precedente, né? Em termos de estrutura monetária, de possibilidade de estrutura monetária, né? Então, e isso hoje, com um mercado inchado em termos de liquidez, né, das moedas fiduciárias, como o Vinícius mesmo falou, sem lastro também, né, o Bitcoin vai para o caminho exatamente oposto. E a correlação negativa com as principais moedas também está trazendo muita gente de fora. Quando eu falo de fora, lá, aqueles investidores institucionais que não olhavam o Bitcoin com bons olhos até 2, 3 anos atrás. E aí, cara, lendo uma matéria que você falou, na verdade, você comentou um possível lançamento do índice em cripto pelo Standard & Poor's Dow Jones, falando o seguinte: olha, o mercado talvez tenha entendido que o Bitcoin é uma ferramenta pronta, né, e que você já via algumas figuras tradicionais fazendo reserva em Bitcoin. Isso foi aí no finalzinho, eu diria no segundo semestre de 2020, ainda não tinha tido Tesla, nada disso, mas você já estava começando a enxergar, né, esses caras. E aí você disse um negócio que eu achei bem interessante. Eu falei assim: olha, os caras estão fazendo isso porque eles entenderam o processo, né? Estava lá na tua fala, eles entenderam o processo do Bitcoin. Eu tenho 2 perguntas para te fazer em relação a essa tua fala. A primeira é se essa tendência de grandes empresas alocarem parte das suas reservas em cripto é só uma onda ou é algo que veio para ficar. E a segunda é, o que eles teriam entendido, né, para mudarem o mindset? Eu estou falando aí os grandes gestores, né, gestores de grandes fortunas, e principalmente lá dos hedge funds com mais de 100 anos lá de história, são os caras extremamente conservadores e que hoje também estão buscando o Bitcoin como reserva de valor contra a inflação. Boa. Eu tenho vários artigos que eu coloquei no ano passado e eu direcionava bastante para Tesla. Eu devia ter falado do nome Tesla, eu me segurei um pouquinho, mas eu vim acompanhando bastante essa comunicação que existia entre MicroStrategy e o Michael Saylor e a Tesla, né, com o Elon Musk. Eu sou um fã do Musk, assim, talvez é o único cara que eu sou fã no mundo é ele, então eu acompanho bastante as coisas, o que ele faz. E quando eu estava falando, eu me dirigia realmente à Tesla. Parece engraçado. Eu pensava muito que tem um cara ou alguns caras que têm muito acesso à informação, a cientistas no mundo. E um desses caras é com certeza o Elon Musk. Então eu acho que quando esse cara, eu vou responder a 2 e depois a 1, né? Quando esse cara vai lá e compra um Bitcoin,
ou ele compra pro cofre da companhia dele o Bitcoin, ele sabe o que está fazendo, ele conhece a tecnologia. Quando eu falei que era uma tecnologia pronta, é uma tecnologia pronta, mas que não era usada, mas ela é muito melhor que a tecnologia do Swift. Então eu imaginava, por exemplo, um cara como o Elon Musk, quando ele conversasse com os 3 mil, 4 mil engenheiros que ele tem lá na Tesla e perguntasse o que você acha dessa tecnologia, esse cientista ia falar o mesmo que eu, isso é revolucionário, isso é uma reserva de valor muito melhor do que as que tem hoje, isso funciona muito melhor, é uma ferramenta melhor. Em relação à aquisição de bitcoins por essas companhias grandes, essas são incríveis, porque você vê na própria declaração deles que eles estão comprando para reservar, para deixar no livro deles, para deixar no balanço. Então, eles vão comprar e vão ter daqui 10 anos. Eles estão comprando para ter, na mesma modalidade que ele compra o ouro, para reservar valor e deixar guardado lá. Então, eu fico imaginando se 500 empresas como a Tesla ou 500 empresas na Nasdaq resolverem começar a comprar, e isso não pode virar a rede social financeira das empresas Nasdaq ou enfim, dos institucionais. Eu vejo que é um caminho sem volta, Felipe. O cara compra o Bitcoin, ele vai holdar esse Bitcoin, o institucional vai holdar por muito tempo, a gente não via isso antes. O minerador ele não está vendendo porque o profit está muito grande, então, enfim, a gente vai ver esse Bitcoin subir de preço. Por conta do institucional, por conta de todo esse movimento institucional, levando o preço do Bitcoin lá para cima, aumentando a margem operacional do minerador e também dando a possibilidade do minerador holdar e não vender, e que dá para pagar a sua conta de luz ou seu custo operacional. Enfim, a gente tinha antes uma espiral que chamavam de espiral negativa, né? No Bitcoin, eu vejo hoje que a gente tem alguma coisa propulsora montada, um sistema propulsor montado para impulsionar isso aí. O Bernardo, aproveitando esse gancho que você falou que os mineradores estão obtendo aí profit, né, obtendo lucro, como você vê o atual estágio do preço do Bitcoin? Quando a gente está falando aqui, ele está girando entre 40 mil e 50 mil dólares, né? Mais especificamente está em 48 mil atualmente. Como você vê essa atual dinâmica do mercado, ou seja, os mineradores de fato estão tendo uma margem melhor, dado essa elevação do preço, e como é que era antes, né? Assim, antes desse rally, a gente estava ali entre 10 mil dólares, falando do ano passado, 6 meses atrás, um pouco antes. Se já era rentável, imagino que ficou muito melhor, mas você acha que isso abre espaço para mais concorrentes entrarem e se aventurarem eventualmente? Como é que você enxerga na posição aí de alguém que está na mineração há bastante tempo? Vinícius, sem dúvida, quando isso você consegue acompanhar até pelo preço das ações das empresas listadas, as mineradoras, né? Então, se você vai, eu não vou aqui especificamente falar de nenhuma ação, até porque são amigos meus, né, os CEOs, então a gente aqui não vai falar de ninguém, até para não ofender ninguém pessoalmente, mas a gente via as grandes companhias de mineração nos últimos 2 anos performando negativo, elas são públicas, a gente consegue ver, né, elas tinham prejuízo. E aí a gente também consegue ver o último quarto, elas efetivamente tendo grandes ganhos. Então, óbvio que o preço do Bitcoin está diretamente ligado à margem de ganho do minerador. Mas eu costumo falar, e eu sou sempre muito delicado quando eu falo isso, eu sou CEO de uma empresa que ela é uma das empresas mais eficientes do mundo de mineração. Então, a Fastblock ela é uma empresa de eficiência elétrica, basicamente, de consultoria focada em eficiência elétrica para blockchain. Então, o que eu posso te falar, e aí aqui não é nenhum tipo de de repente, colocar a minha empresa como melhor que as outras, mas a gente vinha nos últimos 2 anos lucrativo. Então, eu acho que o minerador ele tem que se planejar. Então, as empresas que a gente consulta, elas se planejam com muita antecedência. Então, eu já esperava o halving, eu já esperava o 10 mil pré-halving, e a gente vinha performando entre 3% e 4% ROI ao mês, antes do halving. E hoje a performance é acima de 30% ROI ao mês. Então, se você me falar, mudou a ROI? Mudou 10 vezes, mas a gente era lucrativo antes. Então,
costumo falar que o minerador é um cara que tem que planejar. A mineração não é alguma coisa que você olha para foto parada, é um filme normalmente de 4 a 6 anos, que é o pré-halving, depois esse pós-halving, né? Então a gente já está se programando para o próximo halving, sem dúvida. Ele impacta. O minerador ele trabalha com duas métricas, uma é a velocidade da rede e a outra é o preço. E tem que saber sambar. Quem não sabe, ele tem vida realmente curta no negócio de mineração. Cara, você comentou, eu acho algo bem interessante, né? Bom, primeiro, cara, tá desde o começo, então talvez esse fast track que você teve aí, de acompanhar a evolução, né, e vir trabalhando e se adaptando, né, a cada mudança de cenário, etc., aos próprios halvings que você pegou lá, né, tirando o de maio de 2020, os anteriores. Então isso tudo, obviamente, vai te tracionando para que você chegue agora, nesse momento, que é um momento que talvez de maior densidade até nesse mercado, você esteja muito bem posicionado. Eu queria entender, bom, vamos lá, vou dar só uns dados aqui para os ouvintes também entenderem. A Fastblock iniciou a operação em 2014. Apesar de você ter falado lá, você começou a operar ali no finalzinho de 2012, mas a Fastblock, propriamente dita, ela aparece em 2014. Já minerou mais de 50 mil bitcoins auditados pela BDO, quer dizer, que é algo também ímpar, né? Poucas empresas têm essa marca, e principalmente de bitcoins auditados. A pergunta que não quer calar, cara, daria para chegar nesse número, nesse patamar, em tão pouco tempo? Se você tivesse mantido, de repente, sua operação aqui no Brasil, o que diferencia você rodar o mundo, né, com a tua empresa, buscando exatamente isso que você acabou de falar, a eficiência de produção, principalmente com custo energético, etc., e em relação ao mercado brasileiro, para mineradores, né? Eu acho que o mercado brasileiro, de uma maneira geral, e agora como empreendedor e não como minerador, ele é um mercado difícil, é um mercado duro. Eu acho que a gente tem uma legislação que ela é muito pouca garantia jurídica, a gente vive numa zona cinza, né? E aí a gente depois tem algumas coisas que vão empilhando, né, em cima disso, que é o preço, o custo de importação, os impostos de importação, os custos sobre a energia elétrica, os impostos sobre a energia elétrica, a própria falta de legislação específica. Fica muito difícil, Felipe, você conseguir tracionar um negócio de blockchain no Brasil por conta de falta de legislação ainda. Isso é uma pena, porque o regulador no Brasil está perdendo verdadeiros talentos. Eu vou falar um talento aqui, não é, sabe, a gente aqui não quer beneficiar ninguém mais que o outro, mas eu vejo algumas operações no Brasil, como a própria do Outer Bank, que ela já tá aí pronta para ter um VC grande chegando e esses internacionais, mas a gente está no Brasil, onde tem uma nuvem cinza em cima do que é blockchain. Ainda existe um estigma de que o operador de blockchain é um golpista financeiro, existe que o dono de corretora é um golpista financeiro, o minerador é um golpista financeiro. Então eu acho que o Brasil está perdendo uma grande chance de surfar essa onda, numa grande oportunidade. Já perdeu, né? E deixou essa onda agora para Estados Unidos e China de novo. Então você vê os Estados Unidos fazendo legislação. Ontem o Kentucky, isso é bem legal para o ouvinte que quiser fazer uma referência, ele fez uma lei específica para o minerador de Bitcoin. Mineradores que quiserem minerar no Kentucky não vão pagar imposto sobre a energia elétrica. Isso é brutal, isso é massivo. É o primeiro estado fazendo isso? Porque a Atlanta, eu acho que também tem alguma coisa similar, né? Atlanta também. Sabe que as maiores operações da Fastblock é uma operação de consultoria. A gente é gestor de outros data centers. Elas estão em Atlanta por conta da regulamentação. E agora o Kentucky. A gente tem também o estado de Washington, que tem uma regulamentação específica, Felipe. Então, aí quando você me perguntou, daria no Brasil? Não daria. E eu fico triste, eu sou brasileiro, eu moro nos Estados Unidos, mas eu tenho meu coração aqui e lá. Mas meu coração é um pouquinho aqui pelo que o governo faz para o meu negócio. O governo ajuda o meu negócio. Então a gente sente falta isso no Brasil. Eu acho que é uma oportunidade perdida pelo governo hoje. Já está perdendo tempo demais. Está na hora de
de dar a oportunidade da gente profissional de blockchain tracionar no Brasil também. Cara, e a possibilidade seria gigante, né? O Brasil é um dos poucos países hoje que tem seu território 100% dentro do Cinturão do Sol, quer dizer, é uma coisa interessante, né? O pior lugar de insolação solar no Brasil é melhor em termos de insolação do que o melhor lugar da Alemanha, que tem dentro da sua matriz energética, por exemplo, maior participação de energia solar, né? Então, fora, óbvio, a matriz hídrica, né? Cara, é complicado, né, que a gente falar sobre isso, eu entendo perfeitamente, e eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a questão mesmo, não só do custo país, né, e aí tributário, mas uma questão também de insegurança jurídica. Eu acho que são esses dois pontos balizadores, né, para uma escolha, no teu caso, uma escolha que você fez muito cedo, né, de ter ido embora, de ter rodado o mundo procurando exatamente aonde conseguir esse nível de eficiência. E tem um detalhe, cara, que você comentou também, numa matéria até de novembro de 2020, você citou o período de chuvas, de final de chuva, causando desligamento de praticamente 60 exahash na rede de mineração, ou 25% da rede. E aí gerou lentidão, gerou aumento de preço, enfim. Eu queria entender um pouco mais, eu acho que você até falou, né, poxa, o mercado está muito polarizado, o mercado de mineração é extremamente polarizado entre Estados Unidos e China. Estudando um pouquinho, você vê que, na verdade, ele é mais China, né? Parece que mais de 60%. Mais de 60% do hash vem de China. Cara, o quanto essa sazonalidade, quer dizer, o quanto as intempéries geográficas lá da China, claro que a gente está falando de um continente, né? China não é um país, é o tamanho de um continente, mas o quanto isso impacta, por exemplo, nesse caso você falou de fim da sazonalidade de chuvas, né? O quanto impacta na rede como um todo? Porque esse poderia ser, por exemplo, a grande justificativa de utilizar, né, o Brasil, que não tem tanta diferença em época de chuva, claro, dependendo da região, mas uma região como a região amazônica, você tem pouca variação de chuva, né, na região amazônica ao longo do ano, ao longo da sazonalidade. Isso pode acontecer mais em determinadas regiões, menos em outras. Mas, cara, na China, por exemplo, deve ser algo que impacte muito, né? A China, eu vou falar da minha história na China. Eu trabalhei 4 anos na China minerando Bitcoin para a Bitmain, né? Então a Fastblock ela era parceira da Bitmain e sócia em data centers em Sichuan. Sichuan é a principal província na China onde se minera Bitcoin. Para você ter uma ideia do que é Sichuan, 40% da força computacional no mundo vem de Sichuan. Eu posso falar vinha, né, no passado. Hoje a gente tem entre 15% e 20%, porque alguma regulamentação esse ano vem desligando ou vem fechando empresas de mineração em Sichuan. Mas a China tem uma peculiaridade gigante, Felipe. Você só consegue operar lá no período da monção e depois viver com a sazonalidade e conseguir ser lucrativo, porque você tem uma labor, um custo humano de trabalho muito barato. Então, é muito maluco isso, mas eu fiquei por muitos anos lá e eu vivi esse êxodo de Sichuan pós o Monções todos os anos, né? E é difícil para a gente brasileiro entender que se faz isso, mas as empresas contratam 500, 600, às vezes 1.000 funcionários temporários para remover lá 100, 200, 300 mil servidores, mineradores, colocar tudo em caminhões, e aí você vê aquelas realmente filas de caminhões gigantes saindo de Sichuan e indo para Boltou, na Inner Mongólia, né? Que aí eles voltam pós o período de chuva para Boltou, que eu também minerei muito tempo, Boltou e Sichuan, né? Enfim, eu não acho que isso seria possível e eu não acho que isso é um problema. Eu acho que isso aí dava uma vantagem competitiva para a China muito grande, mas a China tem uma série de vantagens competitivas quando se fala em indústria. Então, eu vejo que como um grande avanço a regulamentação nos Estados Unidos, porque a gente vê o parque americano aumentando. Não vejo que a China é um problema, existia essa sazonalidade, mas acho que isso vai acabar. É um processo logístico muito complexo e que a margem tem que valer a pena para fazer. E não acho que hoje,
com as reformas lá, as leis em relação à energia em Sichuan mudando e que realmente esse ano vem mudando, não acho que vai valer a pena para o minerador chinês continuar com esse êxodo anual que eles fazem aí entre Sichuan e Boutou. Cara, eu queria voltar num ponto, Bernardo, que você passou brevemente ali, quando você estava falando dos Estados Unidos e o motivo que você escolheu, né, para operar, né, nessa legislação que é mais, não diria mais amigável, mas é no mínimo que as regras são mais claras e que a lei é cumprida, né? Acho que talvez o fato da lei ser cumprida ajuda muito, porque no Brasil a gente entende como é que as coisas funcionam. E queria perguntar um pouco para você, né, porque durante muito tempo aqui no Brasil, a minha impressão é que tem mudado, tá, para melhor, mas durante muito tempo a palavra mineração era muito associada a, de fato, golpes, né, que tinha empresas oferecendo mineração na nuvem, minério no seu celular, que a gente sabe que é um negócio que não existe, né, mas então, na prática a galera pegava lá, comprava Bitcoin, mandava Bitcoin para essa empresa e isso aqui supostamente ia fazer mineração, mas na prática não fazia nada, era só um esquema de pirâmide um pouco mais elaborado. E acho que durante muito tempo teve esse estigma no Brasil, eu acho que está mudando, assim, eu não tenho visto poucas empresas fazendo isso atualmente. Mas queria que você falasse um pouquinho, né, como é que você enxergou, acho que isso aí deve ter sujado muito o teu setor, né, e talvez o fato de você ter ido para fora ajudou no processo, eu queria ver a sua visão nesse ponto. Pô, essa foi talvez o maior motivo por eu nunca ter me interessado pelo Brasil, ou a empresa nunca ter focado atividades no Brasil, mesmo atividades de consultoria no Brasil. A gente teve no Brasil, Vinícius, um momento onde se fundaram diversas empresas de mineração. E eu acompanhei, a verdade é que eu acompanho o mercado muito de perto, eu trabalho pelo menos 16 horas por dia, então eu acompanho realmente tudo o que acontece no mercado. E o Brasil é meu país, eu acompanho muito, muito de perto mesmo, talvez tanto quanto os Estados Unidos, o mercado americano e o chinês. E eu vi, houve um momento ali em 2014, 2015, 2016 muito mais, e aí 2017 a grande explosão, esses 4 anos a gente vê um crescimento muito grande de golpes, utilizando do modelo de negócio mineração de Bitcoin, né, e o nome do negócio mineração de Bitcoin, e aí vem um negócio bem legal que eu vou falar, porque a gente sempre fala que teve muito golpe, mas não só os golpes, existiram empreendedores que, como todo bom brasileiro, e eu sou brasileiro, isso é uma qualidade nossa, aqui estou enaltecendo brasileiro, a gente acha que consegue fazer tudo muito rápido. Então, empreendedores que, com muito pouco base científica, com muito pouco conhecimento, efetivamente, de mineração de Bitcoin, começaram a fundar empresas de mineração de Bitcoin. E essas empresas, elas são perigosas porque elas ficam refém da sorte quando se tem pouco conhecimento. Então, quando o Bitcoin estava na alta dele lá máxima, essas empresas eram lucrativas. E no momento que o Bitcoin ficou, ele ali em 2017, ele teve aquela desvalorização muito rápida, essas empresas ficaram em prejuízo porque não havia planejamento por causa da falta de expertise. Então, eu acho que o negócio do estigma foi um mix entre golpes efetivamente estruturados e mal empreendedores que perderam dinheiro de investidores, e que esse bolo todo criou um estigma de golpe no negócio de mineração. Eu acompanhei muitos chamados golpes, acompanhei bem de perto, tá? Acompanhei pela mídia, porque não tenho nenhum contato, mas bem de perto, e algumas pessoas conhecidas e operações que eu conhecia, que efetivamente existiam, mas tinham prejuízo porque o planejamento e a gestão era ruim, porque os processos eram ruins. Então, isso aí me deixou muito triste. Isso aí foi uma grande barreira de entrada para a Fastblock no Brasil. Foi uma decisão pessoal minha não ir para o Brasil e não atuar no Brasil por conta desse estigma. Eu não queria ferir a imagem da companhia. A Fastblock, Vinícius, ela é uma companhia que ela atua diretamente para institucionais. Então, ela tem diversos clientes, e esses clientes
basicamente são institucionais listados em bolsa de valores. Então a gente tem diversos clientes que são empresas listadas na Nasdaq. O nosso foco de atuação não é o individual. Então eu tinha muito medo em manchar a imagem da empresa envolvendo com individuais no Brasil, dada todo esse estigma que foi criado. Cara, interessante você falar que você acompanha o mercado Brasil. Eu entendo, inclusive, você acompanha o Brasil, acompanha a América Latina, até porque você também é um dos principais endorsers da marca, né, da Bitmain. Você até comentou, né, em relação ao trabalho que você desenvolvia pela Bitmain lá na China, enfim, em região. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro explicasse, né, também a Bitmain, o tamanho da Bitmain para quem não conhece, a importância dessa empresa no mercado, né, e o que você atribui, né, a confiança da Bitmain, cara, em você, um cara que vem, talvez, por mais que você já esteja muito aí, né, feito um nome grande aí fora, mas é isso, né, o brasileiro tem sempre aquele estigma do cara que que caça oportunidade, etc. Explica um pouquinho como a tua trajetória talvez tenha também te dê feito nessa relação de confiança, de credibilidade que a Bitmain deposita em você também. Toda vez que eu falo da Bitmain, realmente eu fico muito feliz. Eu não falo emocionado, porque a gente, depois de são 9 anos, né? Já minerando Bitcoin, 7 anos com a Bitmain. 7 anos com a Bitmain. Então, é uma empresa que eu tenho no meu coração. Ela é uma empresa que ajudou muito a minha empresa e a minha trajetória profissional no blockchain. Ela falar de números dela, ela é hoje responsável por 65% da fabricação de hardware específico para mineração de Bitcoin no mundo. Então ela tem pelo menos 65% do market share hoje. Ela é um gigante, é uma empresa hoje de 25 bilhões de dólares, avaliada em 25 bilhões de dólares. Ela é com certeza hoje a maior empresa ativa, a mais antiga e maior empresa ativa no segmento de blockchain. Ela tem um dos maiores engenheiros de blockchain, é o CEO dela, que é o Mikri Zhang, é uma grande personalidade da indústria, né? Tem como cofundador o Jihan Wu, que é talvez a maior personalidade do mundo, o maior nome do blockchain fora o Satoshi. Eu tive um contato com a Bitmain em 2013 através do CEO, o Jihan. Eu morava próximo a Los Angeles e então a minha operação já começava a ser uma das maiores do mundo na época, em 2013, antes até de se chamar Fastblock. Ela tinha o nome Realbit, que eu também gosto muito de falar. A gente às vezes não pode falar muito desse nome aí, mas a gente contando da história, eu comecei pela Realbit, né? Enfim, a Bitmain ela foi a primeira fornecedora de hardware da minha empresa. Então, eu posso te falar que sem a Bitmain eu não estaria aqui, né? E nos últimos 7 anos, eu fui o maior vendedor, a empresa foi a maior vendedora de Bitmain no mundo, fora a Bitmain. Só a Bitmain vendeu mais Bitmain que a Fastblock. Então, a gente tem uma relevância muito grande em vendas para eles. E eu sou o spokesperson para a Latinoamérica deles. O que também me dá bastante orgulho poder falar em nome dessa empresa e sei a relevância que tem, né? Então também me dá muita informação, muito insider estar próximo a essa empresa. E isso também acaba, obviamente, na outra ponta, te cobrando, né, cara? Quer dizer, você acaba sendo provavelmente um dos responsáveis aí para dar o panorama, né? Principalmente, como você falou, da América do Sul ou da América Latina de modo geral, desse mercado em crescimento, né, para uma empresa que tem um market share tão absurdo, né? Então é uma responsabilidade gigante. E aí entra essa questão, muito do que você vê, só reforçando a teu ponto de vista, a tua visão, né, Brasil, em relação àquilo que a gente está comentando, né, em relação não só à questão de custo país, mas também, né, da fragilidade muitas vezes legal, isso é comum, na verdade, nos países da América Latina, ou você poderia destacar algum país que você observa e já talvez tenha ultrapassado essa barreira e que venha, de repente, despontar aí num médio prazo como
uma grande oportunidade, né, como um país de grande oportunidade para esse mercado? Olha só, eu vejo realmente com talvez tristeza e uma pena, mas tem um país vizinho nosso que vem avançando, que vem criando legislação, que vem abrindo porta, que vem fomentando a mineração, é o Paraguai. E é triste porque vende a nossa própria energia de Itaipu. Então essa é controverso para mim. A Fastblock atuou em diversas consultorias no Paraguai. Fastblock fez mais de 90 data centers no Paraguai, projetos para data center de mineração de blockchain no Paraguai, mas nunca operou diretamente nenhum. A gente tem uma barreira muito grande, legal no Paraguai, em relação ao investidor nosso institucional americano. Ele vê uma distância muito grande, legal, entre o que ele faz aqui nos Estados Unidos ainda e no Paraguai. Mas o Paraguai ele é um caminho para o institucional brasileiro que quer ter o parque computacional dele em blockchain, e tem que ter, todo institucional que está ouvindo aí, tem que ter. Data centers, cadeias de data center, eu tenho um grande amigo no Brasil que a gente vem conversando, que vão ter e vão estabelecer as suas mining rigs, e vai ser no Paraguai, porque aí ele está próximo, ele tem a logística lá, 1 hora de voo, ele consegue ter os executivos dele lá perto. Agora o americano não, o americano ele busca uma legislação muito maior, ele busca o Canadá, o institucional americano, ele busca o Canadá, ele busca até a China, ele busca os Estados Unidos, ele ainda não enxerga a América do Sul como possibilidade. A gente tenta empurrar, viu, Felipe? Não imagina que a gente mira na China, a gente tenta... Você sabe, eu tenho um sonho gigante, eu falo isso todos os dias da minha vida para todo mundo, de minerar 1 Bitcoin no Brasil. Eu minerei 56 mil Bitcoin já, tá? 56 mil Bitcoin. Vamos atualizar então esse número. Vamos atualizar. Eu vou te passar o número atualizado, que eu vou disponibilizar o chain que eu minero. Então eu vou te dar o wallet minha de produção. O lance é o seguinte, eu queria minerar 1 no Brasil. Eu tenho sonho de minerar 1 no Brasil. Eu tenho família no Brasil, então seria muito legal ir para o Brasil e trabalhar. Mas há muitos anos eu não consigo, fazem 9 anos que eu não consigo trabalhar no Brasil, porque 9 anos eu estou nichado em blockchain, e há 9 anos eu tenho uma série de barreiras para trabalhar no meu país. Então a gente está esperando isso, né? Esperando esse momento. Eu espero o dia que alguém vai me ligar que a lei mudou e que Itaipu está me esperando e que nós vamos fazer um parque grande lá com 200, 300 mega e levar institucionais para lá. Eu queria fazer um parênteses, escutando o Bernardo falar, isso me vem na cabeça as consequências que isso traz, né? Por exemplo, uma que as pessoas não veem tão diretamente é que o Bitcoin aqui no Brasil, geralmente ele é um pouco mais caro do que o Bitcoin em outros lugares. E você tenta entender por quê. A resposta é um pouco óbvia, né? O Bitcoin ele não é produzido aqui, ele é um bem ele é um bem importado. O Bitcoin que é vendido aqui, ele é importado. Então ele tem custos de importação, que aí você vai para o imposto, IOF, um monte de coisa que acontece, né, que as pessoas não conseguem entender. Então, se existissem mineradores aqui dentro, e se fosse business rentável, obviamente, né, talvez esse gap a gente ia conseguir diminuir. Mas não acontece, né? Então, eu queria fazer esse parênteses, porque tem aí... Cara, produzir um negócio igual do Bernardo no Brasil, eu diria que é insanidade. Imagina importar as rigs, o tributo que o governo ia te colocar, sindicato, cara, loucura completa, né? Então... É muito difícil. Se você imaginar hoje, a gente tem um parque computacional que em termos de investimento de CAPEX, ele está perto de 100 milhões de dólares hoje em microprocessadores. Então, eu costumo dizer que para fazer esses investimentos, desse nível de grandeza, a gente precisa ter um chão sólido. E a gente não vê no Brasil ainda, né, Vinícius? Então fica difícil a gente buscar o institucional, a mineração não é para individuais mais. Legal para o ouvinte aqui, não entre em mineração, não vai ter bom negócio. Não adianta ligar na Fastblock e pedir consultoria, não tem bom negócio em mineração se você não é um institucional, se você não é uma empresa de $500 milhão. Não adianta nem ligar na Fastblock, a gente vai atender com o maior respeito do mundo, mas vai te falar que você vai perder dinheiro. Não cai em golpe, não existe mineração para individual sem golpe, ouvinte. Excelente toque, inclusive, eu diria.
Isso é fundamental, até porque, né, todo mundo acha que é algo que... fiz engenharia da computação, o que eu vou fazer agora, de repente, é montar exatamente um cluster, é montar um pool, né, e começar a minerar dentro ali da minha garagem, que um dia, quem sabe, eu vou, né, chegar a um ponto aí de ser uma fast block. Olha a quantidade, né, de dificuldade, de barreiras que existe se fazer isso aqui no Brasil e como, né, isso é transposto por, obviamente, investimento e muito trabalho, né, de desenvolvimento. Cara, queria entender um pouco também, só falando, a gente falou pra caramba de Fast Block, falou a beça do mercado de mineração, mas você tem outros business, né, cara? Você tem participação em outros negócios. Queria que você falasse da operação da CleanSpark, que é, cara, a terceira maior mineradora listada na Nasdaq. Como é que você entrou? Como é que a CleanSpark apareceu na tua vida e qual é o foco dela a partir de agora, né, da tua entrada? Legal. Aí sim é um fato bem atual, que eu estou adorando falar, porque é um momento incrível da minha vida, Felipe. Talvez o maior sonho que eu tive até hoje e realizado, né? Que sonho a gente tem um monte, mas sonho realizado foi esse. Então, a Fast Block é uma empresa de consultoria, né? Para definir bem para o ouvinte. Mas a Fast Block, ela é gestora de diversos data centers. E um dos data centers da Fast Block, ou gerido pela Fast Block, cliente da Fast Block, ele também é uma empresa minha. E ele é o terceiro maior data center dos Estados Unidos. Ele era uma empresa minha. E ela se chamava ATL Data Centers. ATL Data Centers, em português. E essa empresa, em 9 de dezembro, ela fechou, né? Ela foi comprada aconteceu uma fusão entre a ATL Data Centers e a CleanSpark, que é uma empresa listada na Nasdaq, CleanSpark Inc., CLSK, é o token na Nasdaq. Nós fizemos um merger ou uma fusão e hoje a empresa é uma empresa com market cap de 500 milhões de dólares. A Fast Block, ela, deixando claro, ela tem uma ligação com a ATL, com a CleanSpark. Ela é a operadora e a operadora de blockchain e mineração da CleanSpark, tá? E também da ATL Data Center. E hoje eu sou o CEO da ATL Data Centers também. Aí especificamente eu posso te falar da ATL Data Center. Ele aí como eu já falei, ele é o terceiro maior força computacional em solo americano. Hoje a gente empurra 330 petahash por segundo em Atlanta. A gente tem 24 mil metros quadrados de chão de data center e 6.600 ASICs operando nesse minuto lá. Eu tenho uma carga, uma carga disponível nesse data center de 50 megawatt-hora. E para dar uma ideia de grandeza, a gente está em Atlanta, onde a maior fábrica, a maior indústria da cidade é efetivamente a ATL Data Center, é esse data center. E a segunda maior indústria, isso é público, isso que é legal, é a Coca-Cola. Só que eu consumo 5 vezes mais energia que a Coca-Cola. E aí você vai me falar, pô, então você é ruim para a cidade. Não, a gente está dentro de uma cidade em Atlanta que se chama City of College Park. É uma cidade de 12 mil habitantes dentro de Atlanta metropolitana, a 5 minutos do Aeroporto Internacional de Atlanta, e que vive basicamente da ATL Data Center e da Coca-Cola. São as duas maiores empresas da cidade e são as duas empresas que mantêm a cidade. Então, se você vai perguntar lá para a prefeita da cidade se a ATL Data Center ou a Fast Block ou a CleanSpark, ela é uma empresa bem-vinda, eles vão te falar que se ela sair, a cidade para. Então, a gente ali vê o contraste entre o minerador que atrapalha e o minerador que ajuda, né? Claro. Não, e é algo desse tamanho, dessa magnitude, né, cara? E o que é mais interessante, agora só pegando o gancho, a gente já está chegando aqui, já no momento, né, nos momentos de finais desse papo incrível. Bom,
temos o governo, aparentemente, o novo governo, aparentemente pró-mercado, mas eu queria a tua visão, quer dizer, o que significa, por exemplo, a nomeação, né, como chairman da SEC, um cara como o Gary Gensler, por exemplo, né, um especialista, pelo menos acadêmico, né, de Harvard, especialista em blockchain, um cara que, no mínimo, entende bastante da teoria, não saberia dizer da prática, mas da teoria ele entende bastante, ele é um key spoker também muito forte no meio acadêmico sobre o tema. Como é que você vê, cara, agora pelo menos os próximos 4 anos, não só para o mercado de mineração, para o mercado de tecnologia, mercado de Bitcoin como um todo, Estados Unidos e mundo? A gente vê aqui nos Estados Unidos, tem uma coisa irreversível acontecendo. A adoção da cripto pelo institucional tradicional, pelo mercado financeiro tradicional, ela aconteceu. A gente vê os reportes dos bancos, a gente vê a adoção pelos institucionais, a gente vê esses grandes fundos, a gente vê eu sinto que a gente está num momento. A gente vê, por exemplo, efetivamente uma nomeação que eu chamo de primordial para nós no SEC, claro, primordial, foi incrível, mas é algo que vai acontecer, é inevitável, mas a gente está num ponto que eu sinto que a gente vai ter uma barreira agora. Por quê? Tem institucionais muito grandes que esses vão se deparar e vão ter seus problemas agora, porque a gente está mexendo com o mercado financeiro instituído aí há 100 anos. Então, a gente vai mexer com grandes fortunas antigas. Então, óbvio que uma Tesla, uma MicroStrategy, eles vão sofrer, eles vão se deparar com o problema agora dos reguladores. Não só eles. A gente vai ver 1000 empresas das maiores do mundo esse ano, comprando bitcoins e listando no livro dela. Mas, mais uma vez que o Bitcoin vai ter que mostrar resiliência. Não acho que vai ser fácil, porque a gente se deparou de novo quando a gente vê, por exemplo, a Tesla comprar, é muito bom, mas a gente sabe que vão começar os problemas, que comecem os jogos, né? Então, a gente tem um novo tipo de player acessando o Bitcoin e os problemas vão ser novos. Então, eu sei que vão ter problemas novos. Acho que vai ser um tempo mexido para o Bitcoin, mas o Bitcoin se mostra resiliente. E quando eu falo Bitcoin, o Bitcoin é um código. Quando eu falo resiliente, eu sei que tem um monte de amigos. Apenas a gente não está fazendo em inglês também, mas enfim, que eu vou falar aqui, nós, como pessoas que movem o Bitcoin, somos resilientes. Eu sei que vamos vencer mais uma vez. Então, não acho só o algoritmo resiliente. Eu acho quem vem atuando para massificar ele muito forte. Então, acho que a gente vai conseguir, de novo, romper uma barreira. Mais um legado vai ser deixado pelo operador da exchange, como vocês no Outer Bank, pelo minerador, como nós aqui na Fastblock, como na CleanSpark, como na ATL, né, na ATL, enfim. Eu acho que a gente vai deixar mais um legado agora. É mais uma barreira que nós vamos derrubar. Mas vai vencer e nós vamos ver o Bitcoin lá em 100 mil, 150 mil, como eu venho falando. Nós vamos ver, esse ano aqui nós vamos terminar dezembro. Vinícius sabe que eu gosto de fazer previsão e eu gosto de acertar. Previsão que eu não acerto não vale. Eu vou falar uma coisa aqui, dezembro eu tô esperando, e eu tô segurando 9 anos para falar isso. Então, esse ano eu comecei a falar. Nós vamos ver o Bitcoin no meu sonho dos 100 mil a 150 mil dólares, que a gente sempre fala. Então, nós vamos ver esse ano aqui, até dezembro. Então, é um ano que eu estou muito, muito otimista. Pessoalmente, foi um ano incrível na minha vida. A gente sempre tem que agradecer a Deus também, né? A gente está aqui falando no momento de Covid, né? No momento que está todo mundo em casa e tudo mais. Vou falar uma coisa aqui para a gurizada que gosta de empreender. Eu sou do Sul, né? Então a gente fala gurizada, mas para esse empreendedor mais novo que eu tenho 41, eu sou novo, mas tem o cara mais novo que eu que está empreendendo. Você tem o Bitcoin, tá guardando hold, é muito bom, mas agora nos 50 mil vai empreender, porque do 50 para o 100 não é do 1 para os 50 mil mais, não é do 20 dólares para os 50 mil. Vai empreender, não fica sentado no Bitcoin esperando, não perde tempo da sua vida, sua juventude, sua energia para trabalhar,
holdando Bitcoin, como eu conheço muita gente que está fazendo isso, dos 50 para o 100 não vai ser fácil. Então, porque a gente está falando aqui que vai chegar em 100, que não para de trabalhar, não fica em casa, arregaça a manga, vai fazer cria sua fintech, faz alguma coisa no Bitcoin, mas holdar Bitcoin não é saudável, pessoal. Bitcoin tem que circular, Bitcoin não é feito para holdar, e tem uma camada aí de jovens vivendo de holdar Bitcoin, isso acabou. Lá quando veio de 1.000 para 50 mil, isso deu certo. Hoje vamos holdar 1%, 2%, 5%. Vamos trabalhar, vamos colocar o Bitcoin para girar. Cara, excelente, excelente. E fundamental, na verdade, ter essa cabeça, né, e sendo você, Bernardo, o cara que puxa, né, o mindset, porque, cara, acabou, né? Renda passiva é algo que a gente vai ver cada vez menos, principalmente aqui no Brasil, que provavelmente a gente viveu boa parte, né, das últimas 2 gerações vivendo de renda fixa, com taxa de juros 2 dígitos, etc. Hoje a gente tem uma taxa de juros na mínima histórica, por mais que, né, o Banco Central sinalize a possibilidade de chegarmos aí a 2 vezes ela, a gente vai voltar ali, né, aos 4, 5% ao ano, que talvez seja o mais saudável para a nossa economia mesmo. Mas mesmo assim, aí a gente está falando de remuneração real, cara, vai ficar em 1,5% ao ano quando ficar. Né? Então isso é muito complicado, e aí o cara olha para o Bitcoin e fala, pô, peraí, em 2, 3 dias de trade aqui eu boto 10% no bolso e acaba aumentando, obviamente, o fluxo de volatilidade, né, do ativo. Faz parte, a gente sabe que faz parte, mas hoje tem um player diferenciado que está entrando e que ainda não se acomodou, que são as baleias mesmo, são os caras que estão comprando a lote. Né? E cada movimentação desse cara mexe muito no mercado. E, cara, excelente o teu toque final aí. E, Vini, diz para mim, como é que tá para você? Eu queria fazer uma última pergunta aqui, se vocês permitem, no âmbito mais pessoal do Bernardo, aí, que bateu a sua curiosidade. Como é que você lida com o teu dia a dia, Bernardo? Você falou que trabalha 16 horas por dia, você tem vários negócios. Eu acabo trabalhando bastante horas também, né? Como CEO do Alter, a gente tem uma responsa muito grande em estar construindo isso dentro do Brasil, com todas as adversidades que aqui existem, né? Eu queria entender um pouco mais, assim, como é que você lida com o teu dia a dia. Eu acho que você tem que ser um apaixonado, isso a gente já percebeu que você é, né, pelo que você faz. Mas conta um pouco pra gente dessa sua rotina aí, como é que você se organiza, né? Como é que você absorve nova informação do mercado e tudo mais? Pô, eu me atualizo, eu começo cedo, né? Eu acordo muito, muito cedo. Então eu começo me atualizando no meu WhatsApp, nos meus grupos de Telegram, né? Então a gente começa se atualizando nos grupos ali. E aí depois eu começo a me atualizar com as operações de piso mesmo, são os data centers. Então a gente começa a acompanhar o hash rate, a força computacional esperada e o que a gente está entregando. A gente gosta de começar o dia ao minerador com tudo em cima, né? Com todo o equipamento up hashing, tudo funcionando, né? Então eu começo o dia batendo meu WhatsApp, depois grupos de Telegram. E aí a gente passa para algumas aplicações que a gente tem no telefone que são efetivamente os dashboards de mineração que a gente tem internos e que me atualizam o status do meu parque, né? Então, depois dessa atualização do status, eu despacho, né? Eu tenho uma hora que a gente despacha com os data centers e nossos engenheiros operacionais, que são as pessoas que efetivamente entregam força computacional. É aquele cara que eu puxo a orelha e falo, cara, estamos short demais, estamos pequeno demais hoje. Eu tenho 100 peta aí, tem que me entregar 100 peta. Enfim, é aquele cara que eu cobro, né? E depois a gente dá sequência em questões comerciais. A empresa ela é uma empresa de consultoria e que vem dando consultoria para aquisição de outras empresas. Então a gente dá consultoria para empresas maiores no blockchain hoje que estão verticalizando no nicho. Então o cara ele está comprando a empresa do container, ele está comprando o fabricante do ASIC, ele está comprando o data center, ele está verticalizando. Agora, realmente sobra pouco tempo. Eu me vejo muitas vezes trabalhando o dia inteiro e indo dormir e acordando para trabalhar durante a noite por causa do fuso horário com a China, por conta da Bitmain, né? Mas tem um negócio que é um segredo, eu ensino para os meus filhos, Vinícius. O que me dá essa energia para trabalhar 16, às vezes 18 horas por dia é estar onde eu quero estar. Então, toda vez que eu olho à minha volta, eu estou fazendo o que eu queria estar fazendo.
eu tô onde eu queria estar e eu tenho essa sensação boa toda hora. Então é muito difícil eu não estar contente em estar trabalhando, que normalmente eu queria estar ali mesmo, entendeu? Eu queria estar fazendo aquilo. Então, eu sou apaixonado por ciência da computação e o negócio do blockchain particularmente, acho que quando a gente apanha muito em alguma coisa e escuta demais que tá louco, né? Porque quando eu comecei isso aqui, eu ouvi demais que eu tava maluco. Então, eu acho que a gente se apaixona mais ainda, né? Então, é uma relação de amor que eu tenho com Bitcoin. É muito difícil dividir minha vida pessoal do Bitcoin. Pô, Vini, cara, que papo, hein, meu amigo? Cara, falar com o Bernardo, né, sobre mineração, uma das maiores autoridades do mundo, né, sobre mineração, sendo brasileiro, conhecendo pra caramba o mercado aqui e na China, nos Estados Unidos, enfim, no Paraguai, nos maiores mercados de mineração do mundo, né? E, além de tudo, ser um pai de família, um empreendedor nato e um cara de só 41 anos, eu acho que só existe, talvez, ele no mundo, cara. Não tem outro, entendeu? Que personalidade. Bernardão, cara, muito obrigado, né, pelo papo. Como a gente aprendeu hoje sobre o mercado, como a gente aprendeu hoje sobre empreendedorismo, sobre as dificuldades de se empreender também, de se empreender aqui no país, do ponto de vista de um cara que deu muito certo, está dando muito certo, né, aí fora. E, cara, Alter Talks é o canal para a gente falar sempre sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre criptomercado, e ele está de portas abertas, Bernardo. Sempre que tiver novidades, cara, dá um toque na gente, a gente abre aqui um espaço, tá, para você trazer o que tem de novidade no mundo, cara. Isso para a gente vai ser muito bacana, os nossos ouvintes com certeza vão adorar te ouvir sempre. Quero agradecer o Felipe, agradecer o Vinícius, agradecer o Alter Bank, dar parabéns para vocês. A minha é a minha empresa preferida no Brasil, tá? E eu não ganho nada com isso, o Vinícius sabe disso, eu realmente gosto da empresa de vocês, sou cliente, a minha esposa é cliente também, é muito legal isso aí. Enfim, quero mandar um abraço para todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo a gente aqui, amigos pessoais, amigos do Alter, amigos da Fast Block. Pedir para Deus que acabe o Covid, pessoal, fica todo mundo muito bem. Espero aqui nos Estados Unidos, na sede da Fast Block, receber quem ouvir aqui o podcast e quiser, manda um e-mail para mim via o site da Fast Block. Eu vou receber lá na sede, o cara vai conhecer uma operação de mineração de Bitcoin. Se for brasileiro, vai entrar lá, tá bom? Cara, show. Meus amigos, então ficamos por aqui. Esse foi mais um Alter Talks. Até a próxima, pessoal.